Se você tem uma caixa de álbuns de foto e na verdade as fotos já não estão mais dentro do álbum, isso tudo virou uma mistura, ou até mesmo se os seus pais têm uma caixa com um álbum de fotos todo revirado, você precisa ver esse vídeo, eu preciso te ajudar a organizar isso, tá bom? Vamos lá comigo? Aí a vinheta. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar, porque dá trabalho. Meu nome é Daniele, eu sou do @Daniele lá no Instagram e eu tô aqui para te ajudar a organizar algumas coisas da sua casa, tá? E hoje vai ser um ponto meio diferente, que é uma coisa que muitas vezes a gente deixa lá num canto bem escondido e a gente só usa de vez em quando, ou quando a gente precisa para fazer um trabalho para algum filho, ou a gente quer rever as fotos assim, e a gente cada vez que mexe, cada vez bagunça mais e nunca arruma. Então assim, hoje eu quero ajudar vocês a arrumar álbum de fotos, tá? Essas não digital, mas essas fotos que você tem em casa, tá? Não as digitais, porque a gente acaba olhando e bagunçando sempre, tá? A caixa que eu vou organizar hoje é a caixa de fotos da minha mãe, tá? Nela tem alguns álbuns incompletos e fotos que foram tiradas dos álbuns e também fotos que nunca foram inclusas nos álbuns. Então tá tudo uma bagunça, tá tudo revirado, tem fotos de diferentes tamanhos e diferentes épocas. Então são muitas fotos até mesmo para montar a linha do tempo, porque tem desde quando os meus pais eram pequenos até agora quando os filhos deles são adultos, tá? Então a gente vai organizar para que futuramente a gente consiga completar de uma forma melhor essa sequência temporal das fotos. Então, qual é o primeiro objetivo para você organizar as fotos? Você precisa ter alguns materiais que irão te auxiliar, tá? O primeiro material é um post-it, porque você vai fazer pilhinhas de fotos e você precisa fazer alguma coisa para identificar mais fácil. Então, tu pode escrever no post-it o que é aquelas fotos para você identificar melhor. A caneta. Você vai precisar de um álbum de fotos, tá? Esse aqui é um novo que ela comprou e a gente vai utilizar ele porque tem muitos álbuns de fotos velhos que eles estão soltando as folhas ou que eles estragaram e não tem mais como utilizar, tá bom? Também você vai precisar descobrir quais são os álbuns de fotos que são tão velhos, que estão tão estragados que você não vai poder utilizar. Por quê? O que você vai primeiro fazer? Esse é o passo número 1 agora da organização. Você vai precisar tirar todas as fotos de todos os álbuns. Sim, você primeiro faz uma grande bagunça para depois organizar, colega. Então, tu vai tirar tudo, como a gente já fez, tá? A gente até resolveu fazer isso urgentemente porque tinha traça, já que estavam comendo as fotos, então é bom você dar uma renovada, uma revisada aí, para que você não perca o seu arquivo histórico. E você, quando fizer o seu montinho de fotos, tá? Essa aqui é uma pequena parte do monte, tá bom? Você vai pegando pedacinhos e você vai separando, tá? Como você vai fazer essa separação de fotos? Você vai primeiro identificar quais são as fotos mais fáceis de identificar. Exemplo, uma viagem ou uma pessoa, as pessoas da família. Quando você vai fazer os montes separando as pessoas, você vai tipo definir assim, essa aqui é um monte de fotos que aparece meu pai, esse aqui o meu irmão, ou os meus avós estão naquele monte, e você vai colocando o post-it em cima para que você seja fácil referência de você separar, tá bom? Quando você faz esses montes maiores e você vai conseguindo separar, você vai fazer subgrupos. Exemplo, vou pegar as fotos minhas, vamos supor. Aí eu vou separando, aqui é a fase do nascimento, aqui é quando eu já era maiorzinha, né, de, sei lá, 5 a 10 anos, aqui quando eu já tava adolescente. Então, você faz primeiro aquela separação maior e depois você vai em cada monte e vai fazer subgrupos, tá? Quando você faz a separação maior,
não tem problema de você fazer um grupo grande de não sei ou preciso ver depois. Porque assim, quando você vai arrumando subgrupos, você vai vendo os eventos que vai acontecendo, tá? Ao longo dos anos ali pelas fotos, e você vai vendo a referência de outras fotos lá naquele monte que você não sabia do que era. Um exemplo que eu fiz aqui, eu primeiro separei as viagens e eu separei os grupos, as pessoas da família. E quem era parente, foto de festa ou foto que tinha apenas parente, eu fiz um monte grande. Por quê? Porque depois eu vou encaixando ao longo da linha do tempo nos outros grupos. Então o que acontece? Nesse álbum de fotos aqui, eu comecei primeiro separando as do meu pai, as fotos, e eu montei a linha do tempo dele. Vi quais eram as fotos mais antigas, chamei ele para conversar junto. E eu fiz também com a minha mãe, tá? Então, quando você começa a ver esse álbum de fotos aqui, que eu previamente já iniciei, você vai ver que tem as fotos quando meu pai era criança, aqui quando ele era solteiro. Logo aqui, ó, vem as fotos da minha mãe quando ela era criança, quando ela era solteira. E logo depois começa a fase deles namorando, depois casados, lua de mel. E eu vou depois entrando nas fases, um pouco de fotos do filho, né, do meu irmão, depois de mim. Eu não preciso colocar todas as fotos num álbum só, tá? Exemplo, tinha muitas fotos de aniversários meus de quando eu era criança. Então eu separei 2 álbuns de foto e coloquei aniversários Daniele, 2, 5, 4 anos, entendeu? Aqui é só para montar mais uma linha do tempo, mas você pode montar pequenos álbuns definidos para cada monte. Exemplo também, eu fiz um álbum de fotos que era só de uma viagem que a família toda tinha feito. Então assim, ó, não consegui terminar tudo hoje, ou cansei, né? Porque, cara, é muita foto. Você não vai conseguir, às vezes, fazer tudo num dia só. Ou talvez não vai ter paciência, né? Então, o que tu pode fazer? Compre esses saquinhos plásticos, tá? E você pega os grupos que você já separou e guarda aqui dentro. Outro dia, quando tu tiver com mais paciência, com mais tempo, tu pega o grupo, vou pegar esse pacotinho aqui que é de tal viagem e começa a arrumar de novo. Você não precisa fazer tudo no mesmo dia. Ó, vou dar um exemplo dos saquinhos. Eu tenho um monte Daniele, né? Esse monte era tudo isso aqui de fotos. Aí eu consegui separar fotos de aniversários, que eu já consegui montar um álbum. Separei fotos tiradas no colégio, que eu estudei, que tem um monte de fotos, não sabia disso. E fotos da minha linha do tempo. Eu não vou conseguir terminar isso hoje, ó. Vocês podem ver que até quando eu tava fazendo o grupo maior, eu botei um post-it aqui que era mais fácil para me identificar. Então assim, ó, eu não vou conseguir separar isso aqui ou colocar em álbuns de fotos hoje, eu vou deixar para um outro dia. Ó, eu vou pegar um saquinho plástico e vou botar o grupo de fotos, até vou fazer um outro post-it aqui falando que esse aqui é Daniele na escola. Colo em cima e guardo, tá? Outro dia, outra hora, ou até mesmo como eu sei que aqui vai acabar os álbuns de foto, porque tem muita foto, isso aqui que eu tenho não vai ser suficiente. O dia que eu tiver mais álbum de foto, eu vou vir aqui, vou separar melhor. Eu até já organizei aqui em ordem cronológica e vou começar a colocar nos álbuns. Depois, tu pode fazer uma identificação no álbum. Escreve na capa do álbum ou faz um papel bonitinho, né? Viagem para Gramado, viagem para Foz do Iguaçu, tá bom? E assim você vai conseguindo arrumar o seu álbum de fotos em ordem cronológica e ao longo do tempo também, como eu falei, você não precisa fazer no mesmo dia, faça sempre aos poucos, conforme você pode. Então assim, ó, se você gostou dessas dicas de organização, ou se você sabe que tem alguém que tem uma caixa cheia de foto toda bagunçada, então por favor, curta esse vídeo, compartilhe para essa pessoa bagunceira que precisa dessa ajuda. Gente, não é fácil, mas é muito legal, tá? É um jeito de você guardar uma memória da sua família, que é um jeito de você também conhecer a história da sua família
por ordem cronológica, não de um jeito bagunçado, e até mesmo preservar para que nem bichos ou traças venham comer isso. Então, espero que vocês tenham gostado. A minha mãe tá fazendo bagunça ali. Mas espero que vocês tenham gostado, que vocês curtam e compartilhem. Siga a gente lá no Instagram, tá bom? Beijinho, galera. Dê like!